Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Um programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina espírita, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E hoje, dando continuidade à nossa visita aos roteiros do EGE, finalizaremos hoje o tomo 2, com o módulo 19, Esperanças e Consolações, o roteiro 2, Penas e Gozos Futuros. Companhia dos meus queridos amigos, que sejam bem-vindos, Isabela Martins. Olá, pessoal, é sempre um prazer estar aqui, gravando mais uma vez um programa, para o Divulgar, falando mais uma vez sobre essa temática tão importante dentro da doutrina espírita. E Raimundo Souza. Prazer estar aqui mais uma vez para falarmos dessa doutrina consoladora, mas principalmente quando vem o assunto somos nós mesmos. Aí é que fica bastante interessante, porque busca a correção, né? E a gente assumir que nós somos os responsáveis pelas nossas vivências. Hoje Reinaldo pegou falta, mas está em outra frente divulgando a doutrina. Então a gente vai dar uma aliviada no peso dele. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Calma. Mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Segurança íntima. Ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva e podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. Inicie a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível, à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar, de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Alertado pelo impositivo de atender o caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes sem interferir na condução do próximo. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade com os quais precisamos estar em paz na garantia da própria segurança. Reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameaçam os outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo com os sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe,
o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Vamos lá, meus queridos, abastecidos com o momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade para a gente acalmar o coração, acalentar a mente, e aí nos preparar para os estudos. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Repetindo, meus queridos, hoje finalizando o tomo 2, com o módulo 19, que trata de esperanças e consolações. Roteiro 2, que é penas e gozos futuros. Meus queridos, segundo aí a doutrina, né? O que seriam penas e gozos futuros? Raimundo. As penas e gozos futuros referem-se às consequências naturais das ações e escolhas feitas pelos espíritos, tanto na vida terrena quanto na espiritual, não sendo punições ou recompensas arbitrárias, mas sim o resultado da lei de causa e efeito e do grau de evolução moral de cada um. As penas não são castigos eternos ou físicos impostos por Deus, mas sim sofrimentos morais e espirituais. Elas resultam das imperfeições não corrigidas. A alma sofre as consequências diretas de suas falhas, dos vícios como orgulho, egoísmo, inveja, e do mal que praticou contra si mesma e contra os outros. Também resultam do arrependimento e remorso. O sofrimento é frequentemente mental e moral, decorrente das consciências das faltas cometidas e do remorso por elas. Resultam também da autoimposição. É o próprio espírito que, em sua inferioridade, cria seu sofrimento. A dor serve como uma lição, um mecanismo de aprendizado que o impele a mudanças e ao progresso. Resulta ainda da duração variável. A duração do sofrimento depende da obstinação do espírito no erro de sua vontade de regenerar. O arrependimento e a reparação apressam a reabilitação. Os gozos ou a felicidade futura também não são recompensas materiais, mas sim um estado de bem-estar espiritual e paz interior. Elas resultam da perfeição moral. A felicidade é inerente à perfeição moral, ou desenvolvimento da inteligência e à prática do bem. Resultam da ausência de paixões materiais. Espíritos superiores não sentem ódio, ciúme, inveja, ambição ou outras paixões que causam infelicidade. Resultam também da consciência tranquila. A paz resulta da harmonia interior e da sensação de dever cumprido, de ter agido de acordo com as leis divinas. Resulta ainda do progresso contínuo. O gozo aumenta à medida que o espírito evolui e se aproxima de Deus, expandindo sua compreensão e capacidade de amar. As penas e os gozos futuros têm como princípios fundamentais: lei de causa e efeito, onde todo ato meritório tem recompensa e toda falta tem consequência, de acordo com o seu valor moral. 2. Livre-arbítrio. O futuro de cada um depende exclusivamente de suas próprias escolhas. O livre-arbítrio permite que o espírito escolha o caminho do bem ou do mal, e, consequentemente, determine seu próprio destino. 3. Misericórdia divina. Deus, em sua infinita misericórdia, não condena ninguém,
por tempo determinado e oferece sempre o caminho da redenção. O futuro não é predeterminado e a todo momento o espírito pode mudar seu destino através do arrependimento e da reparação. 4. Reparação como mecanismo de reparação. As penas sofridas na vida espiritual podem ser atenuadas ou reparadas através de novas encarnações, onde o espírito tem a oportunidade de praticar o bem e corrigir falhas passadas. Então, as penas e gozos futuros não são condições de sofrimento ou felicidade que o próprio espírito cria para si mesmo, refletindo seu estado de imperfeição ou adiantamento moral e servindo como estímulo para o seu progresso contínuo em direção à perfeição. Tentando falar com outras palavras, né? Porque acaba que essa resposta do Raimundo foi uma resposta bem completa. Mas, trazendo isso para um entendimento mais do nosso dia a dia, eu acho que as coisas mais marcantes para a gente entender sobre as penas e gozos futuros é que o que a gente vive hoje é resultado de escolhas e ações que nós tivemos anteriormente. Então, por que futuro, né? Porque o que eu vou viver no futuro, seja uma coisa positiva ou negativa, é resultado do meu hoje. Então, as coisas que eu vivo hoje são resultados de escolhas no passado. Eu acho que a coisa mais importante de ficar claro é que dentro dessa visão da doutrina espírita sobre as penas e gozos futuros, não existe uma responsabilidade de Deus sobre isso. Não existe um castigo divino. Aquilo que a gente passa, que a gente entende como adversidade, poxa, parece que tudo está dando errado. Na verdade, é o resultado de ações que nós tivemos anteriormente e hoje estamos resgatando isso, né? Eu não gosto nem de utilizar a palavra pagando, porque, na verdade, é um resgate, né? Você está lá tentando consertar coisas que você fez. É como quando nessa vida mesmo, você está ali montando um quebra-cabeça, encaixou uma peça, percebeu que estava errado, você volta atrás, e aí você pensa novamente sobre como é que eu vou montar melhor, que estratégia, isso aqui não é, esse azul não é aqui, é em outro lugar, e aí você vai ajustando as coisas. E é exatamente isso que acontece. Então, não existe uma punição divina. Assim como também não existe aquela ideia de que, Deus me abençoou porque eu consegui, por exemplo, uma aprovação. Então Deus não abençoou as outras pessoas que não conseguiram, as outras pessoas não tinham mérito de serem abençoadas. Então, essa ideia é uma ideia muito equivocada que a gente faz de Deus, de que ele é alguém que pune a gente ou que enaltece a gente. Ele é alguém que nos apoia sempre, está sempre do nosso lado, independente das decisões que nós tomemos. Mas nós vamos passar por aquilo que tivermos que passar para aprender, ou vamos passar por aquilo que tivermos que passar em consequência de atos anteriores. Eu acho que isso é a coisa que precisa ficar mais claro dentro dessa ideia de penas e gozos futuros. E que a gente possa, então, buscar. Se eu não estou gostando, uma coisa que eu sempre comento com as pessoas é assim: você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Não? Então, tudo bem, muda o hoje, que amanhã, na vida de amanhã, você consegue consertar isso e vir melhor. Pouco antes desse momento aqui, né, de gravação, a gente estava num evangelho em que a gente falava um pouco sobre isso, né, sobre reconciliar-se com os adversários enquanto você está a caminho com ele. Então, não deixa de ser um pouco isso. Se eu adio uma tarefa que era para ser feita hoje, amanhã eu vou ter a tarefa de amanhã e a de hoje. É uma coisa óbvia. Então, não adianta, esse protelamento só vai fazer com que mais adiante eu precise resgatar um número maior de coisas. Então, se você puder evitar isso, se você pudesse poupar disso, poupe-se, faça o que você precisar fazer agora. E aí, no futuro, cada vez mais você viverá um mundo de gozos ao invés de um mundo de penas. Eu acho que é um pouco isso. A gente escuta muita fala do tipo assim, gente, o que passou, o passado já passou, o futuro ainda está por vir, o momento de agora que é o mais importante, por isso que se chama presente e tal. Isso é uma fala que muitas das vezes fica só no ar, filosofando e tal, mas a doutrina vem basar isso justamente com essa fala de Raimundo e essa explicação de Isabela.
O que eu faço hoje que vai me dizer se meu futuro vai ser de mais penas ou de mais gozo. Assim como hoje, se não está bom, porque no passado eu protelei com as obrigações, eu me equivoquei, eu estou colhendo isso. Não adianta, gente. Se eu plantei arroz e na hora que eu for colher, não adianta eu querer colher abacaxi, que não vou colher abacaxi, eu vou colher arroz. E olha lá, que se eu não cuidei, eu não vou colher nada, porque eu não cuidei. Então, eu não vou colher. Então, por mais que eu plantei, mas se eu não cuidei, eu vou colher. E se eu não plantei, aí que eu não vou colher mesmo. Então, com essas explicações da doutrina que embasa essa ideia. Então, se, como Isabela falou, se hoje não está bom, vamos cuidar do hoje para que amanhã fique. Porque se hoje não está bom, não é culpa de Deus, não é culpa de A, B ou C. São consequências das minhas escolhas, ou até mesmo não escolhas, porque quando eu não escolho, eu já escolhi de não fazer. Então, o hoje é extremamente importante porque é o que vai nos garantir o futuro, bom ou não tão bom, dependendo justamente dessas escolhas. Aí, crianças, justamente com essas informações trazidas pela doutrina espírita sobre a questão da vida futura, aí eu gostaria que a gente conversasse um pouco justamente sobre essa questão de céu, inferno, purgatório. Como é que ficam, então, essas ideias? E aí, para dar uma temperada, as penas são eternas? E é esse que é o maior medo de todo mundo, né? A gente faz o errado e tal, mas fica preocupado. Meu Deus, eu vou para o inferno e acabar lá. Mas não deixa de fazer. E aí? O que a doutrina nos diz? Raimundo? Céu, inferno e purgatório não são lugares físicos, mas sim estados de consciência ou condições espirituais, faixas vibratórias do espírito após a morte, que resultam do seu comportamento e do seu nível de evolução moral. Além disso, as penas não são eternas, pois a justiça divina é baseada na misericórdia e na oportunidade de reabilitação através da reencarnação. Mas vamos destrinchar, né? Céu. Céu é entendido como um estado de felicidade e bem-estar vivenciado por espíritos que alcançaram um grau de pureza e evolução moral mais elevado, sintonizando-se com planos espirituais superiores. Não é um local de ócio, mas sim de atividade construtiva e paz, onde o espírito desfruta da comunhão com Deus e outros espíritos felizes. Inferno. O inferno não é um local de fogo eterno e condenação perpétua, mas sim o estado de sofrimento e angústia vivenciado por espíritos inferiores que estão presos às suas imperfeições, paixões e culpas. Esse sofrimento é uma consequência natural da inevitável de suas próprias ações e do mau uso do seu livre-arbítrio, e não uma punição imposta por um Deus vingativo. Purgatório. Purgatório é visto como uma condição intermediária e passageira, um estado de purificação para espíritos que, embora não sejam essencialmente maus, ainda possuem imperfeições e precisam passar por provações e expiações para se aperfeiçoarem e alcançarem a santidade. Né? Entre aspas. A própria vida na Terra tem suas lutas e desafios. Pode ser considerada um tipo de purgatório ou escola, onde o espírito tem a chance de reparar erros passados e evoluir. No quesito, as penas são eternas? Foi a última pergunta, né, André? Não. As penas, na doutrina espírita, não são eternas. A ideia de penas eternas é refutada por ser incompatível com a noção de um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso.
A justiça divina oferece a todos os espíritos a oportunidade de aprendizado e regeneração. O sofrimento, a pena, é um mecanismo pedagógico, uma consequência temporária das imperfeições, que visa estimular o arrependimento e a busca pelo bem. Através da reencarnação, o espírito tem múltiplas existências para reparar erros, desenvolver virtudes e progredir espiritualmente. A pena perdura enquanto o espírito se mantiver na imperfeição e no erro, mas cessa à medida que ele se arrepende, busca a reparação e pratica o bem. A crença na eternidade das penas perde força à medida que a humanidade evolui moralmente e compreende a lógica e a misericórdia das leis divinas. O Espiritismo oferece uma visão progressiva e racional da vida futura, onde cada um colhe os frutos de suas ações e tem garantido o direito de evoluir continuamente em direção à perfeição e à felicidade, em conformidade com a justiça e a bondade de Deus. Engraçado, né, Raimundo, de começar dizendo, né, o que a doutrina espírita fala, que não existe um lugar físico que seja o céu, o inferno e o purgatório, porque as pessoas podem ouvir e pensar assim, não existe um lugar físico, mas então o que é o céu, o que é o inferno, né? E ele falou também, né, são estados de espírito, estados de consciência, e se você parar para pensar, gente, é você entender assim, às vezes, você não tem a sensação que você está vivendo no inferno? Tem, muitas vezes a gente vive uma vida em que a gente jura, não, no inferno não pode ser pior do que isso, porque aquilo que você está vivendo é o próprio inferno. Todo mundo passa por fases assim. Assim como você também tem momentos na sua vida que você fala, meu Deus, isso aqui é o paraíso, eu estou vivendo o paraíso. As coisas caminham, tudo está dando certo, eu estou num lugar que eu gostaria, eu estou com as pessoas que eu gostaria, a minha família está vivendo um momento de harmonia. Então, aquilo para você é o céu, aquilo para você é o paraíso. Então, apesar de não existir um lugar circunscrito aonde você chega, peguei uma passagem, cheguei no céu ou no inferno, né? E ele também não acontece, como muitas pessoas pensam ou pregam, de que viverei no céu ou no inferno quando eu morrer. Não existe isso. Você vive no céu e no inferno a todo instante. Por quê? Porque você a todo instante é espírito. Só que às vezes você está vivendo uma experiência material, encarnado, e em outras você está vivendo a sua vida verdadeira, que é a vida espiritual. Mas a todo momento você permanece sendo a mesma essência, que é o quê? Um espírito, né? Um ser individual. E aí, dentro dessa experiência enquanto ser individual, independente do local em que você esteja, do componente que você se encontre, seja material ou espiritual, tenha certeza, você vai viver estados de espíritos em que você vai se sentir naquilo que as pessoas descrevem como céu, e em momentos você vai se sentir naquilo que as pessoas descrevem, né, como paraíso. E o purgatório, que seria, né? Seria esse momento em que você está aqui, como estamos hoje na Terra, espiando as faltas cometidas anteriormente, como falamos na resposta anterior. E como também foi colocado, não teria como ser eterno. Porque se fosse eterno, então significa que eu não tenho como reparar algo. Porque, gente, se existe uma falha e se existe uma possibilidade de reparação, por que eu pagaria eternamente por aquilo, se eu consigo reparar? Então, se eu cometi uma falha qualquer na vida, vamos trazer esse exemplo para a vida material, e existe a possibilidade de que eu repare isso, por que eu vou pagar eternamente? Né? Não existe, não faz sentido se eu consigo resgatar, se eu consigo me melhorar, se eu consigo evoluir naquele quesito. Então, por exemplo, se eu devo, me veio aqui um exemplo muito esdrúxulo, mas que eu acho que a gente pode fazer uma correlação, que é assim, cartão de crédito é uma coisa que ninguém quer dever, né? Porque os juros são altíssimos, são exorbitantes, mas por mais que eles tenham todas essas características,
existe uma possibilidade de você sanar esse cartão de crédito. E ele vai crescer, vai ter juros, porque você está adiando um problema que você precisa resolver de uma dívida que você fez, de uma compra que você fez. Mas, por mais que existam consequências, você consegue fazer o resgate daquilo. À medida em que você acumula aquele dinheiro e faz o pagamento ali integral do cartão, pronto, sua dívida está sanada. Então, acontece da mesma forma com as leis espirituais. Porque o que a gente precisa a todo momento, pessoal, é lembrar é que nós, aqui na Terra, enquanto encarnados, vivemos experiências semelhantes, que se assemelham muito à vida da gente no plano espiritual. Então, por isso que, às vezes, eu prefiro falar e esclarecer, dando exemplos materiais, porque são exemplos do nosso dia a dia e do que a gente vive. Mas a vida espiritual é uma vida material melhorada, tá? A vida melhor é lá. Mas aqui nós vivemos uma cópia muito semelhante ao que a gente vive. Então, se aqui nós somos capazes de criar uma lei aonde existe um débito, ok, e esse débito é sanado, então esse débito deixa de existir. Da mesma forma na vida espiritual. Poxa, cometi um erro, um equívoco, fiz uma série de coisas erradas, mas eu consegui me redimir, consegui me resgatar, me reconciliei com o adversário que estava ali no meu caminho? Sim. Então, por que eu vou continuar pagando, né, eternamente por essa dívida que já foi paga? Não teria sentido. É interessante que a proposta da doutrina espírita é sempre do raciocínio, da gente questionar, da gente esmiuçar, da gente buscar, que é justamente o que nos difere dos animais, né, essa capacidade. E trazendo como justamente para essa questão aí material, como a Isabela gosta de falar, uma mãe, vamos pensar uma mãe, por melhor que ela fez tudo que ela pôde e tal, ela desencarna, vai para o céu, foi para o céu. Vocês acham que essa mãe vai conseguir viver no céu sabendo que o filho, tudo que ela fez, não conseguiu e foi para o inferno? Ele vai ficar eternamente no inferno e ela eternamente no céu. Essa mãe vai vivenciar o céu, gente? Vamos pensar. É óbvio que não, nunca. Ela vai querer ir descer lá para poder ajudar esse filho. Até dizer, não, mande ele para cá e eu vou no lugar dele. Aí a gente, que é cheio de falha, não é capaz disso, avalie Deus, que é perfeição, justiça, bondade. A sua lei é de causa e efeito, não é de ação e reação. Reação é só uma lei material daqui da Terra, nas condições daqui da Terra. E é porque ela é de causa e efeito, é o justo que a gente está falando. Estamos vivendo os efeitos causados por ações anteriores. É na mesma proporção? Não, porque tem vários atenuantes ou agravantes que vão modificar a trajetória. O fato é que, se eu fiz X, eu não vou pagar X. Talvez eu pague Y, enfim. Tudo o que é da gente depende. O que é importante a gente ficar é que, na balança divina, na sua justiça, existe a misericórdia também. Então, como é falado que as possibilidades do bem são muito maiores do que a do mal, para justamente a gente ter amplas formas de se quitar com as leis divinas e aí a gente poder trilhar o nosso caminho. E aí, essa fala da Isabela foi perfeita. Como se eu reparei o mal, por que eu vou ficar eternamente? Então não existe reparação, então não vamos fazer mais nada. A gente já está ferrado e mal pago e pronto, acabou-se. Então, por isso é muito bom esse convite para a gente parar e, de fato, refletir, raciocinar, para que a gente não caia nessas falácias e ficar sofrendo. Tem gente que sofre, morre de medo de morrer, justamente achando que eu vou me acabar no inferno. E aí fica nessa situação traumática, não consegue falar do assunto, não consegue se preparar, e a gente tem que, de fato, preparar, e aí justamente com medo de morrer, porque vai queimar lá no mármore do inferno eternamente. Né? Então, é pertinente o convite ao raciocínio. Aí, meus queridos, então, de onde vem no homem o sentido instintivo justamente da vida futura? O sentimento instintivo da vida futura vem da vaga lembrança que a alma conserva de seu estado espiritual anterior à encarnação. As explicações detalhadas encontram-se em O Livro dos Espíritos,
da codificação de Allan Kardec, especificamente na questão 959. Questão 959. Donde nasce, para o homem, o sentimento instintivo da vida futura? Resposta dos espíritos superiores. Já o dissemos. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Portanto, esse instinto não é uma ideia abstrata ou uma simples crença, mas sim um conhecimento intuitivo e inato que o espírito imortal já possui por ter vivido no plano espiritual antes de sua existência corpórea atual. A vida presente é apenas uma fase da vida do espírito, que continua, que é contínua e eterna. A versão instintiva do homem ao nada, questão 950 do Livro dos Espíritos, reforça essa verdade, pois o nada não existe. Simples assim. Tem algumas coisas que são inatas, né? Que a gente tem ali a consciência, saber o que é certo e o que é errado. Então, essa questão instintiva da vida é algo que, mesmo que ninguém diga nada, a gente instintivamente faz uma série de coisas, né? Que busca fazer com que a gente sobreviva ao mundo, por exemplo, quando estamos encarnados e tudo mais. Então, o Livro dos Espíritos, ele traz para a gente que existem muitas coisas que são inatas ali. No momento em que o espírito é criado, nós já nascemos com isso. Então, essa questão instintiva é algo que nós já possuímos, né? Só que à medida que a gente evolui, aí está o pulo do gato, né? A gente deixa de agir tanto pelo instinto, e aí nós passamos a usar mais a questão do racional, nós começamos a ponderar melhor as coisas, e eu deixo um pouco, não é que, o instinto então é ruim, ou é algo que é extremamente primitivo? Não. É algo que nos acompanha a vida toda. E existem muitos momentos da vida que é muito melhor que a gente age por instinto, e nós precisamos respeitar isso, porque ele é algo como um sexto sentido. E ele nos dá alguns insights. Pô, tô sentindo, eu sinto. E é importante você reverenciar isso. Só que à medida que nós vamos evoluindo, a gente vai deixando ele mais adormecido e vamos usando mais outras coisas que vão se desenvolvendo, que quando nós somos criados, né, inicialmente como espíritos simples e ignorantes, o instinto prevalece, mas mesmo que a gente esteja um espírito muito evoluído, é algo que sempre vai fazer parte de nós, né, independente do nosso nível evolutivo. Mas, à medida que a gente evolui, ele vai ficando num segundo plano, vai deixando de ser usado com tanta frequência como nós usamos num primeiro momento, né, da nossa evolução. Mas nem por isso é algo menos relevante ou de menor importância. Eu quis trazer essa questão, que é pertinente ao tema, porque é tipo assim, o óbvio que precisa ser falado. A valorização da vida. As ideias materialistas de que morreu, acabou, as ideias de não valorização à vida estão aí. E a gente sabe dos recordes e recordes de situações que estão acontecendo no mundo afora, inclusive com crianças, né? Então, é importante a gente saber que isso está em nós, essa ideia instintiva de que da vida futura, que existe uma vida além desta vida, assim como da consciência do certo e do errado, do que existe uma divindade, vê que a gente já estudou isso, que por mais primitivo que seja aquele povo, ele sabe que tem algo além, superior a ele, né? Nem que seja as forças da natureza, enfim, tá aí na história, não é invenção da doutrina espírita. Então, assim, é o óbvio que é importante ser falado na atualidade que estamos vivendo, né? A gente aqui já falou, mas é bom a gente dar uma esmiuçada, até mesmo porque se fala muito, mas não se explica. De como é o processo, justamente do fulano arrependimento, expiação e reparação.
Como é que é o processo disso tudo aí, Rei? O processo de arrependimento, expiação e reparação é fundamental para a evolução espiritual, onde o arrependimento é o primeiro passo que suaviza o sofrimento da expiação, mas apenas a reparação pode anular o mal praticado. A expiação é o sofrimento pelas consequências dos erros, mas tem um caráter educativo, e a reparação é a ação correta de fazer o bem a quem se fez o mal para reverter o dano causado. Arrependimento é a tomada de consciência sobre o erro cometido, um sentimento que surge cedo ou tarde. Abre caminho para a reabilitação ao oferecer esperança e suavizar as dores da expiação. Distingue-se do remorso, que é paralisante e pode levar ao sofrimento sem progresso, pois o arrependimento é um passo ativo para a mudança. Expiação é o processo de sofrer as consequências dos erros cometidos, um passo necessário após o arrependimento. Diferente de um castigo divino, a expiação tem um caráter didático e reeducativo, visando o progresso moral do espírito. Pode ocorrer em diversas formas, como em sofrimentos físicos ou morais, permitindo ao espírito compreender os efeitos nocivos de suas ações. O arrependimento e a vontade de se reparar tornam a expiação menos dolorosa e mais rápida. Reparação é a etapa final e essencial para apagar completamente os traços de uma falta, pois apenas ela anula o efeito destrutivo à causa. Consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal, não bastando apenas se arrepender e sofrer. Pode envolver a prática de ações corretivas em uma nova encarnação, como ajudar os outros a praticar o bem sempre que possível. Só a reparação, que é a ação correta, pode anular completamente o efeito do mal cometido, pois apenas o perdão sem a reparação seria uma graça, não uma anulação do dano. Essa temática ela é muito abordada na obra Céu e Inferno, né? Onde o espírito questiona, o espírito não é questionado aos espíritos, né? Como é que a gente pode reparar uma falta? E aí eles falam isso como uma receita de bolo, né? Olha, você precisa seguir esses 3 passinhos aqui: arrependimento, expiação e reparação. E aí, quando a gente estuda a doutrina e analisa mais profundamente tudo isso que o Raimundo colocou, a gente vai entendendo que todas as vezes que nós nos equivocamos em qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos seguir esses 3 passos. E nessa ordem, isso é uma coisa importante, porque não basta, eu preciso... Não, sem essa ordem não faz sentido. Por quê? Olha, se eu cometi um equívoco, mas eu não me dei conta que aquilo foi um equívoco, eu vou me arrepender? Não. Se eu não me arrependo, eu não tenho o que reparar. Sabe, assim, é uma coisa lógica: arrependimento, expiação, reparação. Então, eu não tenho como reparar. Eu acho que eu não fiz nada errado, mas eu vou reparar aquilo. Não, você não faz isso. E ainda que você faça, não foi de coração, não valeu. Então, você precisa seguir esses 3 passos. Cometi um equívoco, como é que eu posso corrigir isso aqui? Arrependa-se. Então, arrependimento é o primeiro passo. Às vezes, e muitas vezes, infelizmente, a gente fica parado nesse passo, viu? E aí a gente se arrepende: poxa, eu não deveria ter dito aquilo que eu disse para fulano durante aquela discussão, eu fui tão mal educada e tudo mais. Já é alguma coisa. Pelo menos você, com sinceridade, internamente, você se arrependeu. Mas, às vezes, você não é uma pessoa corajosa o suficiente para ir lá e pedir desculpa, mas você já se arrependeu, já é alguma coisa. Então, ele é o primeiro passo de 3 passos que precisam ser dados.
Arrependimento, expiação e reparação. O segundo passo seria o quê? Isabela, me arrependi, estou muito arrependida de ter feito isso. O que é que eu posso fazer? Expiar. Então, você vai lá pedir desculpa, ou então, Isabela, não tenho mais como me reparar com aquela pessoa. Foi uma pessoa que eu cruzei aleatoriamente no meio de uma viagem, estava no avião e aconteceram algumas coisas e, enfim, não importa. Você não tem como reparar, você consegue reparar com outra pessoa. E isso é uma mágica fantástica. É que você não precisa, tipo assim, a lei da doutrina espírita, ela não é regida pela lei de ação e reação. Ela é regida pela lei de causa e efeito. E existe uma diferença, apesar das pessoas confundirem. Se fosse uma lei de ação e reação, Raimundo me matou. Então, eu preciso, na outra vida, ir lá e matar Raimundo, porque é ação e reação. Mas é uma lei de causa e efeito. Então, se eu cometi um mal, matei 10 pessoas, eu não preciso vir em 10 encarnações e essas 10 pessoas me matarem. Não faz sentido, porque a gente não vai acabar com esse ciclo nunca. O que é que eu posso fazer? Numa outra encarnação, receber essas 10 pessoas como filhos, ajudar uma instituição, que essas pessoas estejam lá e possam ser assistidas. E, às vezes, é possível reparar, ainda que não seja com aquela pessoa. Então, por exemplo, cometi um aborto. Não é possível reparar, de repente, mais com aquele espírito, porque aquele espírito já reencarnou com outra pessoa, ou qualquer coisa do tipo. Mas você pode receber um outro espírito como filho, e amar, e tratar bem, e refazer, e reconsiderar aquilo que você entendia como certo na época que você praticou essa ação, e, de repente, fazer um trabalho institucional voltado para crianças carentes e tal. Reparou. De repente, não foi com aquele espírito com o qual você atrapalhou aquela caminhada, mas você consegue reparar sim. Por isso é que quando a gente fala sobre perdão, dentro da doutrina espírita, a gente fala, você precisa ir lá e pedir perdão. Se a pessoa vai te perdoar, você não sabe. Mas você não tem controle sobre a outra pessoa. Mas você consegue fazer essa reparação, mesmo com outros, com terceiros, desde que você pratique o amor, que você tenha boas ações, que você se arrependa de verdade e não repita mais aquele comportamento, então entende-se que esse reparo pode ser feito. Então, você se arrependeu e você reparou. E como é que eu, então, expiou? Desculpa, gente, eu estava usando o termo errado, tá? Então, você expiou, mesmo que não seja com aquela pessoa. E aí, sim, nesse momento, você consegue fazer o reparo daquela situação. Então, a gente precisa entender que não existe. Isabela, então, eu não tenho como reparar algo sem ter me arrependido? Não. Sem ter expiado? Não. Eu preciso passar. Aquela expiação é como se fosse assim, aquela prova final para ter certeza. Isabela aprendeu isso aqui, ela não vai mais repetir esse erro. Vamos ver. E aí eu vou lá, passo por essa expiação, situações semelhantes, me comporto de outra maneira, e aí, então, a espiritualidade entende, já aprendeu. Então, ela já reparou isso aqui. Então, isso aqui já está dado um ok. Então, é esse passo a passo que a gente precisa sempre refletir nas nossas vidas, sempre que a gente comete algo que a gente acha que foi um equívoco. É como eu falei anteriormente, né? Que toda a ação do bem é amplamente maior do que a do mal. E nesse processo, essa sequência é importante, porque no processo do arrependimento, às vezes a pessoa entra no processo de culpa e fica lá. E aí não consegue o auto-perdão, que é para justamente ela dar sequência na sua caminhada. Ela fica lá estacionada, sofrendo, se culpando, se martirizando e tal, porque ela fez isso e não consegue andar. Então, o fato de... A culpa é importante, porque ela faz você despertar. Poxa, eu fiz aquele negócio ali errado e tal. Pô, aí você se sente mal. Então, ela já fez a sua ação ali. Mas acabou. Então, a gente tem que dar o próximo passo, que é justamente se arrependeu daquilo ali que você fez, você achou... Você está com a consciência pesada, deu aquele sentimento de culpa, aí você se arrependeu, aí você começa a sofrer a dor daquilo que você fez, e aí reparar. Veja que é um processo, não basta só se arrepender. E nem não, só escolher Jesus meu Salvador, me desculpem, mas só dizer que Jesus salva, reconhecer ele como Salvador, não vai nos livrar das nossas responsabilidades. Aí seria muito fácil, né? Então, a gente, de fato, tem que se arrepender do ato que fez, porque é reconhecendo que fez algo errado, porque se eu não reconheço, eu não fiz, se eu não me vejo como invejosa, por que eu vou consertar isso em mim? Então, se eu sei lá,
prejudiquei a Isabela e não percebi, como é que eu vou reparar se eu não percebi que eu prejudiquei? Eu vou dizer que a Isabela foi a lerda. Ah, a Isabela foi a lerda, não é eu que eu... Então, eu não estou reconhecendo que eu prejudiquei a minha amiga, eu ainda estou xingando ela de lerda, entendeu? Então, é preciso, sim, você se arrepender e sofrer as consequências do ato que você fez, para você ver como dói, que ele dói, e aí, sim, o que eu faço para consertar o caminho? É esse que é o mais importante, o conserto. Que veja como Deus é tão bom que você não é obrigado a consertar com aquilo que você fez, mas todo aquele que estiver à sua frente. Tanto é que Jesus disse, ajudar o próximo. Que próximo é esse? O próximo. É justamente fazendo o bem que você vai passando lá o remedinho nas suas feridas e consertando aquilo que você machucou. Né? Então, veja como fazer o bem é infinitamente maior e te dá mais possibilidades para que a gente possa, enfim, se quitar com a azeite divino. E aí, gente, para encerrarmos, e a gente falou bastante, então vamos fechar com isso, como conciliar a justiça divina com a sua misericórdia também divina, né? Como a gente conciliar isso, que seria, às vezes, a justiça e misericórdia, que a gente reclama muito, né? Ah, se Deus existisse, não aconteceria tal coisa, né? Que Deus é esse que deixa, que permite. E aí, qual é o limite, então, dessa questão da justiça e misericórdia? A justiça e a misericórdia divina são indissociáveis e se complementam por meio das leis naturais, como a reencarnação e a lei de causa e efeito. Deus é soberanamente bom e justo. A sua sabedoria providencial garante que nenhuma de suas criaturas seja abandonada. A conciliação decorre da seguinte forma: 1. Justiça divina é perfeita e infalível, diferente da justiça humana, que é falível e limitada. A justiça de Deus é absoluta e baseada em seu amor e verdade. Ela não é punitiva no sentido de vingança, mas sim restaurativa e educativa, visando o progresso espiritual do indivíduo. 2. A lei de causa e efeito é o principal mecanismo da justiça divina. Cada indivíduo é responsável por seus atos, livre-arbítrio, e colhe as consequências de suas escolhas. O sofrimento resultante das más ações não é um castigo arbitrário, mas um alerta e um meio de aprendizado para que o espírito não reincida no erro e evolua. 3. A misericórdia divina oferece oportunidade de reparação. Se manifesta através de novas chances de reparação e reabilitação moral, que são proporcionadas pela reencarnação, em vez de condenar o espírito ao sofrimento eterno por erros transitórios. A bondade de Deus permite que ele retorne à vida corpórea em condições que o auxiliem a corrigir falhas passadas e desenvolver virtudes. 4. A misericórdia divina concede o esquecimento temporário das faltas cometidas em existências anteriores, permitindo que devedor e credor se reencontrem, muitas vezes no mesmo núcleo familiar, e realizem os ajustes necessários em um ambiente isento de acusações infelizes, facilitando o perdão e a reconciliação. 5. A justiça e a misericórdia emanam do amor incondicional de Deus. A justiça estabelece a necessidade de ressarcimento à lei, enquanto a misericórdia estende o auxílio e o apoio fraterno para que esse ressarcimento, que é reparação, possa ocorrer.
Chico Xavier ensinou que se a justiça divina encontra o indivíduo trabalhando em benefício do próximo, a misericórdia divina pode suspender a cobrança por tempo indeterminado. Na doutrina espírita, a justiça estabelece a lei e as suas consequências, enquanto a misericórdia oferece os recursos e o tempo, através da reencarnação e da providência divina, para que o espírito possa se reerguer, aprender e, por fim, alcançar a perfeição. Elas atuam em conjunto, garantindo a ordem universal e o progresso de todos os seres. Que maravilha, né? Sem dúvida nenhuma, parece um pouco um contrassenso, né? Como é que a justiça divina vai atuar com a misericórdia? Porque parece que se eu for atuar de forma justa, eu não posso ser misericordioso, porque eu tenho que fazer, aplicar aquilo ali da forma como inicialmente foi programado. Mas a justiça divina, ela é misericordiosa, porque ela entende que o objetivo daquilo pelo qual, daquela adversidade pela qual a pessoa passa, digamos assim, aquela pena que ela está vivendo, ela tem um intuito educativo. Então, o objetivo é que nós possamos aprender. Então, no momento que aquele aprendizado acontece, a misericórdia atua e abona inúmeras faltas. Você não tem como não reparar. Não existe a possibilidade de você não passar por uma adversidade para reparar aquele equívoco. Mas também ela não precisa ser proporcional ao mal que você causou. É isso que eu quero dizer. Às vezes, nós cometemos uma atrocidade que está nesse nível aqui. E na hora de nós pagarmos, nós conseguimos, de repente, pagar aqui. Por quê? Justamente porque existe a misericórdia divina. E se ela entender o que eu já aprendi, mesmo estando aqui, as penalidades, a misericórdia atua e abona muitas das nossas faltas, desde que a gente não retome ao erro, não cometa o mesmo pecado, não. Então, assim, a depender de como nós levamos a vida, e aí, por isso o Raimundo fez bem essa colocação de, para a gente entender isso, eu preciso entender a lei de causa e efeito, né? E a atuação, e de como ela funciona. Então, como eu disse numa questão anterior, que eu falei assim, olha, às vezes você veio e, por exemplo, tirou a vida de 10 pessoas, e às vezes você não precisa vir em 10 vidas diferentes e que essas 10 pessoas tirem sua vida. Você pode reparar isso de outras formas, ajudando, dando vida, trazendo alegria, amor, luz, um caminho diferente para essas pessoas numa outra oportunidade. Isso é a misericórdia atuando. Porque se fosse só pela justiça e fazer exatamente o que você precisava viver, então a gente teria uma vida muito mais difícil. Tem uma fala do Haroldo que eu gosto muito, em que ele nas palestras fala assim, olha, graças a Deus existe, né, a misericórdia. Então, quando a gente está pagando por alguma coisa que faz parte da justiça divina, ainda bem que vem a misericórdia, porque se nós tivéssemos que pagar exatamente o tamanho do nosso débito, nós teríamos uma vida muito mais sofrida do que a gente tem. Então, depois que você começa a entender isso, você para de desdenhar ou de desdizer, melhor dizendo, né, as coisas ruins que te acontecem e começa a agradecer e dizer obrigada, Deus, porque eu sei que podia ser pior. Eu sei que eu merecia uma coisa pior diante de tudo que eu já fiz, mas ele é misericordioso, bom e justo e consegue olhar para além, né? E conseguir ver a pessoa que eu vou me transformar, que eu estou me transformando. E graças a isso, a gente paga muito menos do que deve. Justamente, até mesmo porque ele sabe que nós estamos em processo de aprendizagem e que vamos mais errar do que acertar. O importante de tudo, que é mais conferir, é justamente a intenção, né? Eu, como dialogadora de reuniões, eu tenho vários espíritos em várias situações que a gente vê que é a mesma falta, mas há vários pesos e medidas, e não porque seja arbitrário, mas é porque justamente as condições. Então, às vezes, você vê nessa situação, o que eu faria, né? Então, aí é que entra a misericórdia. Numa situação tão difícil dessa,
a capacidade dele não falhou. E não vou eu tirar o couro, pelo contrário, vou dar o suporte para que na outra oportunidade ele consiga vencer. É aí que entra a misericórdia, não deixando a justiça, porque a pessoa vai ter uma caminhada difícil. Né? Lembra que a gente falou na questão da reparação? Ela vai ter uma dificuldade, não vai ser brancas nuvens. Mas a misericórdia é mansa, porque se for só peso, a gente não aguenta, a gente sabe, no nosso dia a dia, que pelas dificuldades, tem hora que a gente diz, eu não aguento, não vou aguentar. E a gente, com paciência, oração e o auxílio vindo, a gente consegue. Mas se fosse sem esse suporte, a gente fatalmente não conseguiria, porque o fardo é pesado que nós mesmos nos colocamos. Nunca esquecendo desse detalhe, né? E é importante lembrar que nós mesmos, mas por quê? Porque somos ainda infantis nessa caminhada. Então, que bom que existe a misericórdia para passar um guento nas nossas feridas e a gente poder dar continuidade. Com isso, a gente encerra a temática de hoje e finaliza o tomo 2. E aí eu informo aos amigos que esse restinho de programas que ainda teremos até o final do ano, a gente vai estar com temáticas especiais. Aquele que tiver alguma sugestão, coloca aqui que a gente corre atrás para poder atender esse seu pedido, para que a gente possa, no próximo semestre, dar início ao tomo único, dando continuidade nessa visita aos roteiros do Oeste, certo? Então, muito obrigada, minha querida amiga Isabela Martins, por mais uma oportunidade. Nada, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar sobre doutrina espírita. Eu que agradeço. Meu querido Raimundo Souza, mais um para conta. Dever cumprido. Dever cumprido. Dever cumprido, né? Mas a gente vai continuar, né, nessa busca do conhecimento, que nós precisamos muito para poder trabalharmos essa tão sonhada evolução, né? Que devagar, mas a gente está tentando acelerar através do conhecimento dessa doutrina consoladora, que nos auxilia, que nos traz as informações através da espiritualidade, que vem trabalhar junto conosco esse nosso momento para evoluirmos a contento. Então, eu só tenho a agradecer. E vocês, meus queridos amigos aqui que estão nos assistindo, que não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para que você seja avisado toda vez que tiver programa novo postado aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, tudo organizadinho em playlist para você maratonar, compartilhar, nos ajudando a divulgar essa mensagem que tanto nos consola, que tanto nos instrui e tanto nos auxilia em nossa caminhada. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, paz e alegria a todos. E até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?